pessoal, eu sou a Débora Pádua, sou fisioterapeuta pélvica e trato exclusivamente de vaginismo e dor na relação sexual. A nossa clínica atende mulheres de todas as idades que têm dificuldade ou não conseguem ter algum tipo de penetração. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento que a gente realiza aqui. Como a clínica é exclusiva desse tipo de tratamento, nós fomos cada vez melhorando mais a forma de se tratar, fazendo com que o tratamento seja eficiente, rápido e com pessoas especializadas, com uma prática enorme nesse tipo de alteração. O que você precisa saber? Primeira coisa que eu faço aqui, eu faço a avaliação inicial de todas as pacientes, e são muitas. As mulheres que têm dor na relação sexual somam 18% da população feminina, ou seja, é um número gigante. Quando a gente fala só de vaginismo, de mulheres que não conseguem ter a penetração, fala-se em 5% da população. Também é um número muito grande. E o que acontece com essas mulheres? Muitas vezes elas não sabem que existe esse tipo de tratamento porque não chegam no nome vaginismo, dispareunia. Então elas simplesmente sabem que elas não conseguem ter um tipo de penetração. E muitas ficam levando a vida achando que esse é um problema exclusivo dela. É o que eu mais escuto todos os dias dentro da clínica. Então, se você tem algum tipo de dificuldade em ter relação sexual, alguma coisa tem de errado em você. Então, inicialmente, o que a gente faz? A avaliação. Nessa avaliação, eu vou colher toda a história dessa paciente, vou ver de onde ela acha que pode ter acontecido o problema, como foi a vida sexual dela até chegar aqui na clínica. Depois disso, a gente faz uma parte física. Nem todas as pacientes querem ser examinadas, porque elas têm muito medo de serem tocadas. O que é importante saber é, se você está com uma pessoa especializada no assunto, essa pessoa não vai te tocar de qualquer jeito. Ela vai ser delicada, ela vai entender qual é o teu nível de medo, de pavor, de fobia de ser tocado. Então, é importante, por isso é tão importante ser uma pessoa especializada. Quando a gente faz a parte do exame físico, nós não colocamos aqui na clínica, tá? Na minha clínica, nós não colocamos nenhum aparelho dentro dessa paciente em um primeiro momento. Ali eu vou avaliar toda a função dessa musculatura, se é que existe uma função, se é que existe uma rigidez no canal vaginal. Então, tudo isso é avaliado. Dali eu consigo perceber se essa paciente se encaixa num caso leve, num caso moderado, num caso grave de vaginismo ou de dispareunia. E quantas sessões são necessárias? Não é todo mundo que consegue dizer número de sessões. Aqui eu consigo, talvez pela prática, talvez pelo conhecimento que eu tenho desse tipo de disfunção. Então, eu consigo dizer se essa paciente precisa de 10, 15, 20 sessões. É importante que você saiba o seguinte: você sempre vai achar que o seu caso é o pior do mundo. Por quê? Porque o vaginismo e a dispareunia causam um transtorno muito grande na vida de qualquer pessoa, seja da mulher, seja do casal. Então você sempre vai achar que você é um caso grave, mas quando você chega aqui, muitas vezes você descobre que não é tão grave assim. A partir do momento que a gente detecta qual é a gravidade, eu te digo qual é o número de sessões que você vai ter que realizar, a gente passa a fazer o tratamento. O tratamento, muitas vezes, ele é semanal, então uma vez por semana. Em alguns casos, eu acabo colocando 2 vezes por semana. Não gosto de atender mais do que isso, de acordo com a minha prática, tá? Outra coisa, existem algumas mulheres que vêm de outros estados. Eu acabo atendendo, eu e a minha equipe, pacientes do Brasil
todo. Essas mulheres, muitas vezes, eu abro algumas exceções para fazer tratamento 3 vezes por semana. Por quê? Se ela está em São Paulo só pelo tratamento, às vezes o pouquinho que ela conseguir melhorar naquela sessão já é uma grande evolução para ela. Mas acabam sendo algumas exceções. E aí o que acontece? Avaliei essa paciente, passei, vamos supor, ela é um caso moderado, passei 15 sessões, eu vou tentar fazer com que essa mulher chegue no final do tratamento e ela tenha uma vida sexual e uma vida saudável, de saúde. O que isso quer dizer? Eu tento colocar 3 objetivos para a paciente. Que ela consiga colocar o próprio dedo dentro do canal vaginal. Para quê? Para que ela consiga colocar um óvulo ginecológico. Cada vez mais as medicações ginecológicas estão vindo em óvulos, então é importante que ela consiga usá-los. Ela consiga usar absorvente interno, ela consiga colocar o dedo no próprio canal. É importante isso para a mulher. Então esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, que ela saia daqui conseguindo fazer exames ginecológicos. Essa mulher, ela precisa fazer um Papa Nicolau, fazer um ultrassom transvaginal. São os exames básicos para a mulher cuidar da saúde dela. Então, esse é o segundo objetivo. Terceiro objetivo, que ela consiga ter uma penetração total, consiga realizar o vai e vem, que é o intercurso, e consiga mudar de posição. Por que eu coloco esse objetivo? Porque penetração só da ponta do pênis não é penetração. Essa mulher, ela até consegue engravidar com esse tipo de penetração, mas ela não vai ter uma vida sexual saudável tendo só essa penetração. Outra coisa, se ela conseguir fazer o vai e vem, mas muito devagarzinho, sente dor, isso também não é o normal. E a outra coisa seria mudanças de posição. Você não pode ter relação em uma única posição. Por quê? Porque às vezes, se você mudar de posição, mudar um pouquinho a angulação da tua pelve, às vezes é ali que você vai sentir prazer. É ali que o parceiro sente prazer. Ou seja, você tem que conseguir mudar de posição. Isso não quer dizer que você vai gostar de ter relação em trocentas posições, mas ela tem que ser possível em algumas posições pelo menos. Então, por isso que eu coloco esses 3 objetivos principais. Aqui na clínica, a gente consegue quase 100% das nossas pacientes conseguem esses 3 objetivos. Então, eu quero que você entenda o seguinte, você precisa ser uma mulher normal. O que seria o normal? Conseguir realizar tudo isso. Vai te fazer muito bem, vai fazer com que você se sinta normal, porque provavelmente normal você é, né? Mas você tem algumas dificuldades das quais a gente vai poder te ajudar. Então, o tratamento, ele é realizado, o que é feito durante esse tratamento? Massagem perineal dentro do canal vaginal é um tipo de técnica da fisioterapia pélvica. É utilizado também eletroestimulação. Débora, mas eu vou tomar choque dentro da vagina? Primeiro, não é sensação de choque, é uma sensação de formigamento. Muitas vezes a gente inicia com eletrodos de superfície que são colados externamente em você, não dentro do teu canal, só depois a gente evolui para isso. É usado kit de dilatadores também. Conforme a paciente vai melhorando, a gente vai aumentando esses dilatadores e orientando para que essa mulher saiba o que é o ideal ela realizar em casa como exercício. Então, tem todos os critérios para que essa mulher chegue no momento da relação sexual. Tá? Aqui eu peço para que as pacientes não tenham relação sexual até determinado ponto do tratamento, pois ela vai dar estímulo de dor. Ela já tentou ter outras relações, ela já sabe que ela pode ter dor, ela pode ter medo. Então a gente tira esse tipo de estímulo, tá? E a gente vai melhorando o canal dela até que ela consiga ter uma penetração.
Então, o que eu quero explicar é mais ou menos uma forma geral do que é a fisioterapia dentro da minha clínica. Isso não quer dizer que todos os fisioterapeutas, todas as fisioterapeutas façam do mesmo jeito. Tem fisioterapeutas que fazem um tratamento completamente diferente do meu. Eu não estou dizendo que o meu é melhor do que o de ninguém. O que eu estou dizendo é o tipo de tratamento que eu faço e que eu sei que dá resultado. E que eu sei que essa paciente vai sair daqui da clínica conseguindo ter uma penetração, conseguindo realizar um exame ginecológico, podendo ser mãe se ela quiser, porque sem a penetração dificilmente ela vai conseguir ter um filho. Então, são algumas coisas, algumas prioridades que a gente dá no tratamento. Mas isso não quer dizer que todas as fisioterapeutas façam da mesma forma e que esteja certo ou errado, tá? Eu tô mostrando para vocês o que eu faço e o resultado que eu tenho. Porque sempre me perguntam do tipo de tratamento que eu faço aqui. Então, por isso que eu resolvi fazer mais um vídeo para orientar algumas pacientes, para que vocês não tenham medo da fisioterapia, para que vocês não tenham medo desse tratamento que em pouquíssimo tempo vai fazer com que mude a tua vida. Então, é isso que você precisa pensar. O tratamento de fisioterapia em pouco tempo pode mudar o que está sendo a sua história agora. Então não fica esperando esse dia que você tanto quer, que vai ter uma relação e o problema vai estar resolvido. Não, vá atrás de um tratamento, procure uma pessoa especializada que tenha prática nesse tipo de assunto. Por quê? Porque você vai ter um tratamento bom e em pouco tempo você tem uma vida sexual sem problemas, sem dor e sem medo. Eu espero que eu tenha te ajudado.